Quando é que o homem olhou para o outro e falar, a cor da pele dele é menos do que eu posso escravizar? Quando que acontece Só para isso? lembrar que tanto em Grécia quanto em Roma, em todas as sociedades escravistas, Pérsia, Sei. etc., a escravização de um ser humano não dependia da sua melanina. Ah, não, Os era um romanos derrota. tinham escravos germânicos, Quem era derrotados em derrotado. guerras. Ah, tá. Houve, em alguns momentos da história romana, antes de uma reforma na República e também em Atenas, eram escravos por dívidas. Tá. Ou seja, você não conseguiu pagar e Você você vai oferecer filhos ou ter que ser para escravizado pagar essa para dívida. pagar. Mas geralmente em Roma a escravização deriva de uma derrota em guerra e aí um romano ele trata o escravizado não exatamente pela aparência. O romano, por exemplo, vai comprar no mercado um professor de grego para os seus filhos. Então lá Comprar? porque ele tem gregos escravizados, ele Ele precisa escolhe, de eu um, ele preciso. escolhe, preciso de um Nossa. professor de grego bem formado. Aí capturamos essa cidade e tem esses professores. Então, por exemplo, grandes filósofos como Cara, não sabia Epicteto disso. foram escravizados. Epicteto é um filósofo estoico da época de Nero, Sei. ele foi escravizado. Por exemplo, grandes personagens intelectuais foram escravizados. E não era uma questão de pele ou de etnia. Os romanos têm escravizados loiros de olhos azuis. Não? A palavra eslavo, ou seja, os habitantes do leste europeu, deriva de escravo. Ah, é? Porque eram escravizados os eslavos em grande quantidade. Então, associar o escravizado à pele é um fenômeno mais recente, da Idade Moderna. A partir da Idade Moderna, no mundo ocidental, escravizados são afrodescendentes. E indígenas também. O indígena foi escravizado desde o início, mas o indígena tem uma questão. Quando se inventa que o indígena é preguiçoso, é uma justificativa porque o indígena não dá o lucro que o africano dá, porque não tem o comércio de tráfico. O tráfico de seres humanos é a maior fonte de renda da colônia. O tráfico, as maiores fortunas da colônia não são os donos de engenho, Ah, é? são os traficantes. Quando você olha aqueles casarões do Pelourinho, Sei. na Bahia, restaurados, ali moravam traficantes. Os caras. O que é a droga hoje, os traficantes de droga. O traficante é o grande milionário do período Caramba. colonial e claro que há ricos das minas, há ricos também de grandes fazendas, mas o traficante de escravos é inclusive o emprestador de dinheiro, é o capital financeiro do período colonial. Até 1850, até o fim forçado do tráfico, eles são uma grande fonte de renda. Então, os indígenas não constituem essa rede internacional. Os indígenas são próprios de áreas pobres, como Maranhão e São Paulo, que não podendo comprar escravizados isso, então. africanos, áreas pobres, São Sei. Paulo e Maranhão, vão ter muita escravização indígena. Mas por que a opção da África, por exemplo, como polo de. Bom, aí é uma questão que o Laurentino Gomes explica melhor do que eu possa explicar nos seus sempre recomendáveis volumes de divulgação dessa ideia. A partir do momento que o Estado europeu precisa de braços no novo mundo, ele está conquistando portos na África de exportação de seres humanos. A escravização existe na África há bastante tempo. Ela é uma instituição, inclusive, só que, graças à presença europeia, ela se torna uma máquina produtora. Mas antes dos europeus Já eram existia. derrotados Tem várias origens. Por exemplo, tribo derrotava outra e escravizava, exatamente. Tem ou simplesmente de caçadores que iam ao interior e pegavam outros grupos. Ou em sociedades islâmicas onde a escravidão sobrevive até o século XX. Ah, é? Então, nós temos escravizados no mundo islâmico até o século XX. Ele continuou? Continuou, porque era uma instituição cultural prevista e faz parte desse sistema. Agora, a partir da Europa, o que acontece é que esse sistema se torna um sistema definidor de todo o continente. Entendi. É como se agora eu pudesse dizer assim, sempre houve consumidores de drogas no Brasil, mas de repente chega a figura do traficante e este vai reorganizar a economia, a força política
em torno do comércio atlântico de escravizados. E todo mundo ganhou, né? Todo mundo ganhou. Alguns países que foram grandes traficantes, como Inglaterra e Holanda, por vários motivos que daria outro programa, foram abandonando isto. Aliás, assista um programa que a gente fez sobre escravização aqui no Brasil, que a gente fala muito sobre isso. E esses países foram abandonando, a Holanda e a Inglaterra. E outros, como Portugal, Portugal é um grande escravizador de comunidades. E os navios com brasileiros ou portugueses, eles iam e voltavam. O comércio triangular, que a gente chama, por exemplo, anglo-saxão. Saíam de Portugal, iam para a África e vinham para o Brasil. Hoje nós sabemos que o comércio horizontal é muito frequente na colônia. Esse é um debate muito grande. Ou seja, as relações entre Luanda e Salvador, entre Angola e a Bahia, são muito fortes. Ou seja, aqui se cria um sistema que não passa mais diretamente por Lisboa. Já é direto? Quando os holandeses conquistam o Nordeste, primeira tentativa, tomam Salvador e depois são expulsos de lá, quando voltam em 1630, os holandeses têm uma visão muito prática do mundo. Conquistam grande parte do Nordeste, do norte da Bahia, até quase o que hoje é Maranhão e Ceará, os holandeses conquistaram. Toda a região açucareira de Pernambuco. Eles perceberam uma coisa: isso aqui não vale nada se nós não conquistarmos Angola. Sério? E aí os holandeses mandam uma frota para Angola. Para dominar o tráfico. Dominar o tráfico. Porque não existe Brasil, como diz o padre Antonil num documento do século XVIII, o escravo, ele usava a expressão que hoje nós não usamos mais, o escravo constitui nas mãos e nos pés do senhor de engenho. Então, a partir desse momento... Se não houvesse escravidão, não existia a exploração do Brasil de qualquer tipo de... Não tem como fazer com a cana-de-açúcar, que é uma gramínea exótica, né? Não é do Brasil, não tem como você fazer em larga escala essa monocultura e o engenho se não houver mão de obra em larga escala. E isto é um dado de construção do país. Olha que absurdo. Então, tinha toda uma escala que ganhava nisso que não tinha o menor interesse em terminar esse tráfico. Não. E aí precisa... Como você domina alguém? Eu posso dominar diretamente pela força. Eu sou mais forte, eu domino. Com armas. Mas essa dominação, há muito tempo, a gente sabe que ela é problemática. Então, para eu te dominar, a grande questão é eu te convencer que você é inferior. Exato. Que sua aparência física é feia. Que você é estúpido. Que a sua religião é inferior. É do mal, né? E que a minha cultura é superior. E que a minha civilização é superior. Eu preciso convencer negros, eu preciso convencer mulheres, eu preciso convencer gays de que eles são menos do que aquela cultura. No caso do Holocausto, judeus... Exatamente. São... Então, antes de Auschwitz, eu tenho que fazer literatura antissemita. Antes de abrir os portões do campo de concentração, eu tenho que fazer piada. Eu tenho que falar... representado como ratos, né? Exatamente. Como fez um filme de divulgação do ministro do nazismo Goebbels, que fez essa associação. Antes de você inaugurar o horror da Shoah, do Holocausto, você precisa produzir discursos, precisa produzir práticas simbólicas para controlar. Porque não é natural um humano dominar outro e tá tudo bem. Ele tem que ser convencido. Eu vou dizer uma coisa que vai perturbar alguns colegas professores. Eu só posso tomar a prova de um aluno que está colando porque a maior parte da sala não está colando. E eles têm que aceitar aquele sistema de que eu seja a autoridade que vai tomar a prova. Se todos colarem ao mesmo tempo, em toda a escola, em todas as provas, o sistema explode. Exato. Se todos os escravizados tivessem consciência de que eles são a força de trabalho e são a maioria em alguns lugares... Sem eles não existe... Não existia. Se todas as mulheres que são a maioria no Brasil votassem apenas em candidatas mulheres, ou pressionassem por uma pauta simpática às mulheres, por exemplo, em temas que os homens são indiferentes, como pobreza menstrual, a incapacidade de comprar absorventes. É um tema que o homem nunca vai se preocupar. Claro. Mas se todas as mulheres pressionassem,
É diferente, mas eu tenho que convencer... Imagina se o homem mensurasse, ia ter absorvente em cada esquina. Ia ser um ponto de masculinidade, né? Eu perco meio litro, eu perco 1,5 litro nossa, sem tirar de dentro. Nossa, eu perco 1,5 litro de sangue e tô bem aqui, olha aqui. É verdade. Quer dizer, se os homens tivessem cólica menstrual, a analgesia da cólica estaria muito mais avançada. Né? O que significa isso? Eu tenho que convencer que você é inferior. Eu tenho que convencer. Eu tenho que convencer que as posições... Eu já fui diretor de uma escola, de centro de cursos, e às vezes eu contratava uma professora. E se a professora, além de competente, fosse jovem e bonita, eu sabia que ia ter reação. Já por ser mulher, mas se fosse jovem... Sempre vem levantando questões. E como ela chegou até lá. Colocava uma mulher jovem, bonita e muito competente para dar uma aula, eu sabia que na avaliação ia aparecer. E eu assistia às aulas. Eu sabia dizer que fulana ou fulano são muito bons ou muito ruins. Né? A nossa sociedade é muito simpática com o masculino. Então, um homem de barriguinha é charmoso, um homem careca é masculino. Imagina uma mulher de barriga e careca. Quem é que é gente? Sean Connery, com 85, quase 90, era considerado... Fazia par romântico com Fazia par mulher romântico. de 25. Não há uma mulher de 90 que os homens... Olha, que sedutora. Nem de 85, nem de 80, nem de... Exato. Nem antes. O que significa isso? Nós somos muito simpáticos. A única vez que eu vi na minha vida se falar da forma física da presidência foi com uma presidente mulher, que se diz que ela tinha engordado. Os nossos presidentes são historicamente gordos, com raras exceções, ou pelo menos historicamente barrigudos. Mas a única vez que alguém disse que estava fora de forma, que parecia gorda, etc., foi com uma mulher. Ou com a Marina, que é muito magra também, né? Exato, que eu estou falando, por enquanto, só da presidência. Né? Então, essas questões, elas estão diluídas na nossa cultura. Então, não é que eu acho que seja totalmente inadmissível entender. A minha função não é justificar. A minha função é entender como se constrói o preconceito, como a gente ensina as pessoas a serem preconceituosas desde a infância, ao dizer, menino não chora. Como a gente educa pessoas para o preconceito e como a gente vai determinando e vendo como naturais, só para lhe dar um exemplo, até o século XIX, a roupa masculina de bebê é o cor-de-rosa. E aí passa a ser o azul. E aí a gente acha, por exemplo, até o século XIX, todas as noivas casam com a melhor roupa que elas têm. E não com uma roupa branca. Provavelmente a Rainha Vitória na Europa, nós temos um caso no Brasil também, é a primeira noiva a se casar de branco. Por quê? Quando ela se casa com o príncipe Albert, ela é muito baixa e tem um problema de segurança. Então ela tem que usar uma roupa que ninguém esteja usando. Para ser vista pela segurança, que é o branco. É por isso? E graças a isso, Vitória se casou com o príncipe Albert de branco. A partir daí, se a rainha se casou de branco, vamos nos casar de branco, passa a ser o símbolo da pureza, da virgindade. E você diz, não, sempre foi assim, noiva de branco. Na China, o branco é luto, o vermelho é a cor da vida. Os indianos enterram, cremam, os indianos hindus cremam seus corpos dos mortos com os homens vestindo branco. O filho mais velho rapa a cabeça, veste branco. Mulher não vai à cremação, porque ela vai chorar e o espírito vai ficar perturbado. Mais uma constituição. Quando se faz a cremação, por exemplo, em Varanasi, à beira do rio Ganges, naqueles gatos, naqueles portões finais, está o filho mais velho com a cabeça rapada e vestido de branco. É a cor da morte. Quando você perde o sangue e a vida, você fica de branco. Então ele vai botar branco, que é o símbolo do luto. Então, assim, o que significa isso? E voltando à ideia, o preconceito é uma construção histórica. Se é uma construção histórica e humana, ele pode ser desfeito. Se a gente passar a pensar numa postura anti-preconceituosa.